Olá, meu nome é Felipe Lazagás, eu sou bolsista de C do CNPq e graduando do Instituto de Nutrição aqui da UERJ. Hoje eu venho apresentar para vocês o produto do primeiro ano da minha bolsa, que foi o estudo submetido à revista Nutrition, chamado Compare ChatGPT and DeepSeek for Ultra Processed Food Classification, AI Models for Nutrition Research and Dietary Assessment. Introduzindo um pouquinho o tema, a classificação nova organiza os alimentos de acordo com o propósito e o grau de processamento deles. E aqueles alimentos chamados de ultraprocessados são formulações industriais compostas principalmente de ingredientes refinados, aditivos e pouco ou até nenhum alimento in natura. E nos últimos anos, vários estudos têm demonstrado uma associação positiva entre o consumo de alimentos ultraprocessados e o risco para doenças crônicas, como a diabetes e a obesidade. Desse modo, então, torna-se importante os estudos que revelem a quantidade de ultraprocessado consumidos pela população. Porém, a organização desses dados dietéticos é muito complexa, principalmente em grandes estudos populacionais que demandam de grande base de dados. E por esse motivo, testamos ferramentas de inteligência artificial, tais quais os modelos de linguagem, como uma possibilidade inovadora para agilizar e padronizar esses processos de classificação dos alimentos. E o objetivo do estudo foi avaliar se os modelos de IA, como o DeepSeek R1 e o ChatGPT-O1, são capazes de desempenhar essa tarefa de forma confiável quando comparado aos resultados de um profissional treinado humano. E para a construção do estudo, foi utilizada uma lista padronizada de 1.168 alimentos da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Após isso, ambos os modelos de IA receberam um texto padronizado que descrevia todos os grupos da classificação nova e foram instruídos a classificar a lista de alimentos de acordo com esse treinamento. Após isso, um nutricionista experiente classificou manualmente os itens e serviu como referência para as classificações. Com isso, as saídas dos modelos de IA foram comparadas entre eles e com a referência humana, que seria o nutricionista. E para as análises estatísticas foram utilizados o teste do Q² para a diferença de distribuição, o coeficiente de capa de Cohen não ponderado para a concordância entre os modelos e também uma matriz de confusão por modelo frente à referência, que seria o nutricionista. As métricas de desempenho incluíram acurácia, precisão, sensibilidade, especificidade e F1 Score. E todas essas análises foram realizadas no MedCalc 20.215 e no Microsoft Excel. Os resultados do estudo mostram que entre os 1.168 alimentos analisados, os modelos divergiram em 330 classificações, o equivalente a 28,25%. Mas a concordância entre o DeepSeek e o ChatGPT-O1 foi substancial, com o valor de capa de Cohen igual a 0,768. E comparando cada modelo ao padrão de referência, que seria o nutricionista, para identificar os alimentos processados, o ChatGPT-O1 demonstrou melhor desempenho que o DeepSeek, tendo suas métricas como acurácia 98%, sensibilidade 94,7%, especificidade 99%, precisão 96,5% e um F1 score de 95,6%. Já o DeepSeek obteve uma acurácia de 92,6%, sensibilidade de 69,8%, especificidade de 99,3%, precisão de 96,9% e um F1 score de 81,1%. E em números absolutos, o DeepSeek errou as classificações de 86 alimentos, sendo 80 falsos negativos e 6 falsos positivos, enquanto o ChatGPT errou apenas 23, sendo 14 falsos negativos e 9 falsos positivos. Os achados do estudo indicam que os modelos de linguagem já podem apoiar a classificação de alimentos de forma mais ágil e consistente, mas desde que operem com instruções padronizadas e claras. E o desempenho superior do ChatGPT sugere que, para a identificação de alimentos ultraprocessados, esse tipo de sistema já se aproxima muito do padrão humano nas tarefas operacionais da avaliação dietética. Mas, de um ponto de vista mais aplicado, os resultados sugerem que os fluxos de trabalhos mais escaláveis na rotina dietética com os inquéritos alimentares possam ser muito beneficiados, principalmente pela padronização das classificações nos grandes bancos de dados, na aceleração na classificação da ingestão alimentar de grandes grupos e também pela redução da variabilidade entre os avaliadores, melhorando assim a reprodutibilidade da classificação nova. Mas alguns pontos demandam atenção. Por exemplo, a fidelidade à descrição da classificação nova dependerá sempre da clareza das instruções dadas aos modelos de IA e das qualidades das descrições dos itens alimentares disponíveis nas tabelas de composição de alimentos. Algumas ambiguidades ou lacunas descritivas podem induzir a erro, sobretudo quando faltam informações sobre os ingredientes e os processos industriais. Outro ponto é que os produtos desenvolvidos devem vir sempre com procedimentos de validação contínua, como auditorias periódicas, atualização de prompts e retestes quando as novas versões dos modelos forem lançadas. E, por fim, os modelos de linguagem podem ser utilizados como ferramenta de apoio ao nutricionista e ao pesquisador. Principalmente nos cenários com grande volume de dados, eles operam como um primeiro grande filtro confiável, deixando para o especialista as decisões finas finais. Em síntese, o ChatGPT-O1 apresentou um melhor desempenho para identificar alimentos ultraprocessados em comparação ao DeepSeek R1. Mas, além disso, a automação da classificação dos alimentos pode sim agilizar a avaliação dietética, padronizar estudos e qualificar as intervenções em saúde. E, por fim, com base nos dados desse estudo, estamos desenvolvendo uma ferramenta de registro alimentar que será capaz de classificar automaticamente o nível de processamento dos alimentos. E ela terá um potencial de integração a fluxos de coleta, aplicativos e prontuários, apoiando dessa forma o trabalho de nutricionistas e pesquisadores.
E para todos que chegaram até aqui, agradeço por sua atenção e todas as referências utilizadas estão disponíveis nesse QR Code.